Estamos de volta com a segunda parte do Entrevista Coletiva. Hoje estamos entrevistando o cônsul adjunto do Brasil na China, André Saboia Martins. Gente, nessa segunda parte, cônsul adjunto, nós vamos tratar também daquele que é a essência do seu trabalho lá, que é colocação de produto brasileiro lá e atração do investidor chinês aqui no Brasil. Nesse aspecto da atração do investidor chinês para o Brasil, em que área nós estamos mais avançados? O que o senhor sente que pode aparecer de repente com mais força aqui no Brasil? Bom, é curioso, lá na embaixada, nós sempre recebemos as empresas chinesas que todas falam para mim o seguinte: olha, nós estamos interessadíssimos, primeiro, no mercado brasileiro, segundo, no mercado indiano, terceiro, no mercado russo. Ninguém fala de mercado europeu, ninguém fala de mercado norte-americano. Inclusive, que é compreensível, porque são já mercados de economias desenvolvidas, né, em que as oportunidades acabam, para determinados setores, acabam sendo menores. Então, os BRICS são, de fato, são uma realidade em matéria de negócios. Então, as empresas chinesas, né, todo esse crescimento econômico da China, as empresas chinesas atingiram um nível de amadurecimento em que elas partem agora para uma fase de internacionalização. Assim como ocorre com algumas empresas brasileiras também, o caso da Vale, né, da Petrobras e do próprio Odebrecht, exato, várias, são várias. Então, esse mesmo fenômeno já ocorre na China em escala bem maior, né? Quando nós falamos de China, os números são sempre maiores. Então, essas empresas chinesas estão buscando no mundo as melhores oportunidades de expansão dos seus negócios. Não estou falando de exportação, né? Porque elas exportam, elas podem produzir, exportar para cá, e esse não é o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho é o de promover os produtos brasileiros na China, né? Diversificar nossa pauta, mandar produtos de maior valor agregado e de atrair investimentos produtivos chineses para o Brasil. Né? Então, é claro que quando essas empresas procuram a embaixada e falam de Brasil, e aí eu posso mencionar alguns segmentos, estou falando da indústria farmacêutica, das montadoras de carros e motos e caminhões. Aço também, alguma coisa? Também existe a parte siderúrgica, sim. Eles têm muito interesse também nessa área de recursos, de exploração de recursos minerais, porque como eles são pobres em recursos naturais, eles querem ter negócios no Brasil para poder garantir uma operação, um fornecimento. Nós exportamos o minério, aí eles fazem o aço, né? A ideia nossa aqui também é fazer o aço aqui, né? Já mandamos o aço para lá, e com parceria deles. Claro, então a ideia agora é que eles produzam aqui. Mas são vários os segmentos, a realização da Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil e dos Jogos Olímpicos também tem criado oportunidades para a modernização da nossa infraestrutura, o que faz com que empresas chinesas estejam de olho nisso. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nos Estados Unidos, e isso o brasileiro critica muito, é, por exemplo, os Estados Unidos achavam que Buenos Aires era a capital do Brasil. Mas é um tanto de falta de relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil, com outros, que acaba não despertando tanto interesse. Né? Então era um país desconhecido. Na China, o país é desconhecido? As pessoas sabem o que é o Brasil de uma maneira geral? Eu lhe digo com total sinceridade que para as empresas chinesas que estão se desenvolvendo ou se internacionalizando e buscando novos mercados, o Brasil é um bom conhecido deles. Normalmente, inclusive, os funcionários dessas empresas falam português, muitos já viveram no Brasil, chineses, e têm um profundo conhecimento sobre o país, sobre as regiões. Então, é claro que você tem níveis diferentes. Né? Na população, nós somos conhecidos pelo futebol, principalmente. Eu, quando entro num táxi na China e digo, Washer Basiran, né? eu sou brasileiro. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa... eles são muito festivos, assim, sabe? Você é brasileiro, que bom, futebol, vocês são muito bons em futebol. Então, isso ainda é a nossa imagem para a população em geral. Né? Mas é claro que não. É a mesma coisa, né? Esse é o cartão de visita do Brasil. Carnaval também. Nos lugares onde ele não mantém relação comercial ou que ainda é incipiente. Mas eu lhe diria que o Brasil ele é muito bem visto na China.
sabe? Muito bem visto. A questão não da mão de só obra, como assim, que a gente tem, é um país onde o trabalhador tem muito direito, chega a pegar mesmo ou não? No Brasil, você fala? Lá na China. A China... As empresas, quando pensam em vir para cá, esse é um problema? Eu não diria que é um problema, mas é algo que desperta a curiosidade do empreendedor chinês, né? Em muitos aspectos, né? Eu recentemente tive a oportunidade eu recebi um convite da Universidade de Pequim de dar uma palestra num curso chamado Cultura e Negócios. E o objetivo da palestra era explicar o porquê que as empresas chinesas sentiam tanta dificuldade em se instalar no Brasil por diferenças culturais. Assim, para sintetizar, no momento de perguntas e respostas, uma estudante, devia ter os seus 18 anos, olhou para mim e disse, vem cá, para que o brasileiro quer fim de semana? Olha, oh, meu Deus! Eles não têm esse conceito do fim de semana, eles trabalham direto. Eu não diria de Aliás, domingo a domingo, mas eles têm, hoje em dia, eles já têm uma folga por semana, que pode ser a qualquer dia da semana, porque eles não têm um conceito o conceito religioso que nós temos, sábado. o valor do Eu sábado. ia fazer e domingo. uma pergunta para o senhor, paralela a este assunto do trabalhar muito, para que fim de semana, que é o índice, se é verdade, que o senhor está lá, o senhor está vendo, o índice de suicídio de jovens trabalhadores. Exatamente por isso. Ficam ali, morando próximo ao trabalho, em quartinhos, em cubículos, trabalham 24 horas por dia, aquela coisa toda. É alto o índice de suicídio, acima da média mundial? Embora não divulguem conheço também, detalhes, né? É verdade, eu não conheço detalhes da média mundial, mas isso ocorre com bastante frequência e tem sido uma preocupação do governo chinês, controlar esse tipo de... controlar as relações trabalhistas, porque é uma questão de saúde pública, exatamente. Eu vou dar um outro exemplo, isso não é só no trabalho. O sistema escolar, o sistema educacional chinês é extremamente rigoroso. Recentemente eu li uma lamentável notícia no jornal, em que 3 crianças de 7 anos de idade se deram as mãos, né, e pularam do 2º andar do prédio da escola onde estudavam, porque não se sentiam preparadas para fazer a prova que teria no dia seguinte. Então a pressão, né, a cobrança em cima Faz lembrar do Japão. Sim. Que era assim, não sei se ainda era assim. Nós somos, graças a Deus, muito diferentes nesse aspecto. É claro que se esse for o preço a pagar para ter um desenvolvimento fenomenal como o da China, é melhor seguirmos o nosso desenvolvimento. Devagarzinho. Mas aí essa moça, só para complementar a história da universidade, falou, mas para que é o fim de semana? O que é que vocês fazem no fim de semana? E eu comecei a falar, né? Tem um jogo de futebol, sábado e tudo, tem um shopping. No domingo nós vamos à praia. E ela me interrompeu e disse, nós chineses, se fôssemos à praia, era para vender alguma coisa. Então, é uma diferença cultural, né, que é difícil você... há 3 anos na China, eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Né? Existem obras sociológicas sobre o outro, né? Sobre a visão do outro. Então é muito interessante você passar a compreender e a respeitar, André, a cultura, uma cultura tão diferente da nossa. Isso também explica, né, e também já é preocupação do governo chinês, é fazer com que o chinês comece a gastar. Porque se ele não vai final de semana, se ele só vai na praia para vender alguma coisa, se ele não faz nada, ele também não gasta nada. Sim. É uma preocupação. Como é que é o trabalho de convencimento? Como é que é para a população gastar? E como é que é a vida do chinês nesse aspecto de poupança? Ele só gasta o mínimo minimoro necessário? Sim. Com a crise financeira internacional, muitas das encomendas, sabe que a economia chinesa é eminentemente exportadora. Então, ela sofre diretamente os efeitos de uma crise internacional em que muitos dos países compradores cancelam pedidos. Então, há já... a Europa, né? Exatamente, Europa, Estados Unidos, há muitos cancelamentos de pedidos e já há fábricas voltadas para a exportação no sul da China sendo fechadas por falta de encomenda. Então, agora, no 12º Plano Quinquenal, uma das prioridades do governo central chinês é o de promover o consumo interno, de desenvolver o mercado doméstico. Existe uma questão cultural, né, que nós precisamos compreender. Na China não existe um sistema previdenciário, um sistema de aposentadoria, então o chinês trabalha para poupar para o futuro. Né? É como a história da cigarra e da formiga. O chinês, ele é
Ele é a formiga, a cigarra é que canta. Né? Ele é a formiga, eu já ia confundir. Né? Ele é a formiga. Cigarra somos nós, pronto. A gente é meio cigarra, Então, pois é, nós vamos cantar e tudo. Às vezes precisamos de uma ajuda da formiga, não é o nosso caso agora, graças a Deus, estamos muito bem. Estamos muito bem, mas no passado já precisamos da ajuda de outras formigas por aí. Né? Então, o chinês, ele culturalmente tem essa preocupação e poupa para o futuro. O sistema previdenciário já vem sendo desenvolvido como uma das medidas para estimular o consumo doméstico. O governo chinês tem criado mecanismos de previdência. Mas hoje você já vê o público jovem urbano consumindo muito mais do que os seus pais, os seus avós. Então eu creio que o caminho que vem sendo seguido resultará no desenvolvimento de um mercado doméstico que será fabuloso, obviamente. Para os nossos produtos. Sustentará esse crescimento de 12%. O programa, a entrevista coletiva sobre a China, esse relacionamento comercial Brasil-China, deveria ser assim uma série, né? Para que pudéssemos conhecer um pouquinho mais, mas infelizmente ele está viajando agora novamente para Xangai, para a China, não vai dar para fazer série nenhuma. Ano que vem. Né? Anual a gente promete. Nós vamos ficar por aqui. André, muito obrigado pela presença. Bom trabalho lá na China. Muito obrigado. Nos represente bem lá, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Estarei à disposição lá na China para tratar dos interesses brasileiros e com certeza eu estando por perto vou te visitar lá. Com certeza. Vou dar um pulinho na tua casa. Será sempre um prazer. Obrigado. Brincadeira, claro, né? 24 horas de voo. 36 porta a porta. Santa Maria. Boa semana para você também, viu? Você também, Zé Arnaldo. Obrigada, André. Muito obrigado. Obrigado a todos. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Boa semana. Até lá.